Volta a falar sobre os desdobramentos desse terremoto que atingiu Marrocos nesta sexta-feira. Cerca de 200 pessoas aguardavam em uma fila para doar sangue num centro de transfusão em Marrakech neste sábado, depois que o terremoto atingiu Marrocos na noite desta sexta-feira, deixando ao menos 1.037 mortos e 1.200 feridos. Embora a alta temporada turística tenha terminado, muitos estrangeiros ainda estão na cidade e se juntaram à fila de doação. Mahmoud Abihashi, coordenador do centro, afirmou o seguinte, abre aspas, precisamos de cada gota de sangue, fecha aspas. Bom, conosco o professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais, mais uma vez voltando aqui à programação da Jovem Pan. Professor, sempre bem-vindo. O senhor falava, na última participação sobre o Marrocos, que o país estava tentando melhorar a infraestrutura, mas o terremoto num país como esse, claro, é um terremoto devastador por causa das casas mais precárias, das famílias que moram em áreas isoladas, não é, professor? Bem-vindo. Sim, Tiago? É uma situação extremamente complexa, Porque também você não sabe quando isso vai acontecer, até porque este é um terremoto que, segundo os geógrafos e os sismógrafos, é considerado raro de acontecer naquela região. E, obviamente, que não teve aí, por uma sorte do destino, como eu comentei anteriormente, a letalidade daquele que nós vimos na Turquia, em que mais de 45 mil pessoas morreram. E talvez seja essa a principal razão da enorme solidariedade que a Turquia está se oferecendo neste processo. Mas Marrakech, que é a cidade mais próxima, é um eixo extremamente turístico do país, atrai muita gente e recebe milhares e milhões de turistas por ano. Então, a preocupação é com relação ao impacto que isso terá sobre a população local e também sobre o eventual turismo que acontece ali em Marrakech, dependendo das reverberações que você tem sempre depois de um terremoto. A grande vantagem, viu, Tiago, nessa história toda, é que o rei do Marrocos, o Mohammed VI, o Maomé VI, ele tem sido considerado ao longo da história um excelente rei para o país. Ele resolveu o problema de água, você não tem falta de água no Marrocos e ele conseguiu, através de várias medidas que foram feitas de flexibilização e de modernização do país, passar e atravessar bem aquele período complicado que os países da região viveram com a Primavera Árabe. Então, resta aí saber qual vai ser a resposta do Reino do Marrocos, do governo do Marrocos nesta situação, mas eles têm muito claro de que é importante agir nesse processo todo para evitar aí que outras situações possam aí acontecer de fluxos migratórios para a Europa ou mesmo uma piora na condição de vida do país. Professor, cidades atingidas por terremotos, como esse, dessa magnitude, conseguem em algum momento se reerguer? Depende muito do lugar e da estrutura do governo na atuação imediata disso. Eu passei por 2 terremotos, um que aconteceu uma vez quando eu estava no Japão e a vida que segue, tudo se reorganiza muito rápido porque tem a estrutura econômica para se reabilitar rapidamente. E também tem a infraestrutura física preparada para isso, nesse processo. Eu passei em outro no Peru, em que a situação já não foi igual no processo de reconstrução. Então, tudo vai depender muito da forma como a administração pública do Marrocos vem a lidar com este processo. Obviamente que não é um país rico, é uma renda per capita de $3.700, você tem uma grande quantidade de beduínos, você tem ali uma quantidade enorme de pessoas que não têm ali o capital necessário para a reconstrução. Mas, dado aquilo que se observou no comportamento do rei Maomé VI em situações anteriores, é provável, comparativamente a outros lugares, que o Marrocos, que vem aí buscando até uma projeção internacional maior, consiga recuperar um pouco da situação mais rapidamente do que se isso acontecesse em outros lugares, como a gente tem visto, de instabilidade política, como no Niger, no Gabão e outros lugares, que aí sim seria desastroso, não é? Então, mas nós vemos, por exemplo, que o Haiti teve aquele terremoto e demorou
anos para se recuperar e até hoje não conseguiu vencer a questão do terremoto e do impacto econômico que isso teve sobre o país. Mas considerando aquilo que a gente conhece do Marrocos e do seu processo aí de inserção internacional, de querer ser um polo importante não só para o mundo árabe, mas para o próprio continente africano, o que a gente deve notar é que a resposta da administração marroquina tenderá a ser mais rápida. Professor, mais uma pergunta. Estamos com a reunião do G20 em andamento e todos os chefes de Estado se solidarizando, demonstrando preocupação com o que aconteceu no Marrocos. De que forma a comunidade internacional pode ajudar com recursos também o país? Nesse processo todo, né, Tiago, em primeiro lugar, o que é necessário são os primeiros socorros, né, no sentido de identificar vidas, de enviar cachorro, de enviar profissionais habilitados neste processo de recuperação do país. Obviamente que países têm diferentes experiências com diferentes fenômenos naturais. Como você teve ali o Japão, por exemplo, que tem um histórico de terremotos, ele com certeza pode ajudar muito mais do que outros países que não têm a mesma experiência, como é o caso do Brasil na questão de terremotos. Então, para acidentes naturais, você vai tendo aí, em razão da frequência, uma determinada especialização maior em como responder nesse processo. E, obviamente, dentre aqueles países que participam do G20, você tem ali alguns que podem contribuir mais. Estados Unidos, o Japão, que tem aí um histórico nesse processo. Eu não tenho dúvidas também de que a própria China, o próprio presidente Xi Jinping já estendeu aí a sua solidariedade e colocou, por exemplo, à disposição também recursos da China para ajudar no processo deste processo inicial e também na recuperação do país depois do terremoto. Ok, professor Marcos Vinícius de Freitas, mais uma vez, obrigado pela gentileza, por ter nos atendido nessa programação aqui da Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor, não sei em qual país o senhor está, o senhor é um peregrino também dos países, né? Um grande abraço, professor, obrigado. Um grande abraço, direto de Pequim, na China. Pequim, na China, tá certo. Professor, muito obrigado.